queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História para a turma do 8º ano A. O tema da nossa aula de hoje, pessoal, a gente ainda vai continuar naquela mesma linha de pensamento da aula passada, falando sobre a independência na América Espanhola. E o conteúdo dessa aula de hoje é muito ligado ao conteúdo do vídeo da aula passada, então é bom que vocês também reassistam o vídeo da aula passada para acender aquela lâmpadazinha na mente da gente. Então vamos já início da nossa aula, todo mundo pegando o livrinho didático aí na página 96 até a 100 do livro didático, tá? Então, olha, a gente vai ver também nessa aula de hoje, pessoal, o contexto de uma sociedade muito diversificado. Por quê? Dentro da América Espanhola, pessoal, a gente vê um contexto de população tão variado, uma multiculturalidade tão diferente. Por quê? Vem a cultura europeia, a africana, a cultura nativa, os crioulos. Então, olha, é uma mistura de etnia, de cultura que formam a cultura de um povo que até hoje é presente dentro da sociedade brasileira e dentro da sociedade da América toda. Por quê? No contexto das independências americanas, a sociedade americana e espanhola era formada por quem? Nativos, povos escravizados, trabalhadores livres e uma elite crioula. A imagem abaixo, pessoal, mostra muito como esses povos viviam e como era a característica daquela sociedade. Vejam que os povos nativos já estavam aqui, depois chegam aqui os europeus no processo de colonização, os trabalhadores livres vão se inserindo dentro da elite. Então é todo um processo de uma formação de uma cultura e de uma sociedade que até hoje é enraizada. Se a gente for pegar as leis brasileiras hoje, elas falam muito sobre o estudo da formação dos povos que formaram a sociedade brasileira, que são as africana, indígena e a europeia. Muitos crioulos, pessoal, temiam a radicalização do movimento de independência. A exemplo do que ocorreu no Haiti, a gente viu muito no processo sobre Revolução Francesa, que o povo do Haiti, pessoal, foi o quê? Foi dominado pelos povos franceses durante muito tempo. Então os crioulos aqui da América temiam que esse movimento de independência ocorresse aqui da mesma forma como ocorreu lá. Isso colocaria em risco a posição de prestígio daquela elite, porque posses de seu domínio sobre a população nativa e sobre seus escravizados, além do risco de ampliar a participação popular nas decisões políticas locais. Veja, isso aqui é tudo uma ameaça. Veja só, se o processo de independência acontecer da mesma forma como aconteceu no Haiti, o povo, aquela elite que dominava ia estar ameaçada, pessoal. Porque o quê? O processo de independência no Haiti tirou a França do poder. Então veio o quê? Se acontecesse o mesmo processo que aconteceu lá, acontecesse cá, ia dar aquela independência ao povo. Ou seja, eles perderiam aquele domínio de posse de terra, o domínio sobre a população nativa e sobre seus escravizados. Ou seja, três derrotas incríveis. Perder a posse de terra, perder os escravizados e perder os nativos, que eram povos que eles já estavam dominando. E, acima de tudo, o risco de ampliar a participação popular nas decisões políticas locais. Porque se estava independente, esses três povos, esses dois, o nativo e o escravizado, e agora iam ter vez, iam ter voz. Então, preocupava que esse processo de independência acontecesse aqui. Quando as guerras de independência se iniciaram nas colônias hispânicas, os crioulos se mobilizaram apenas contra o domínio metropolitano, veja bem, mas também contra as camadas populares que desejavam mudanças mais profundas na sociedade e contra uma parcela da própria elite. Veja bem, pessoal, vamos abrir aqui o lápisinho de explicação para todo mundo entender o contexto. Se iniciou na colônia hispânica o processo de independência. Os crioulos se mobilizaram não somente contra os metropolitanos, mas também contra as camadas populares. Veja, eles aqui se mobilizam contra duas formas. Os crioulos, viu? Contra o domínio metropolitano, que é onde ficava a elite, e as camadas populares que eram a favor do domínio metropolitano, porque queriam ainda ser dominados e ficar naquele período colonial, aquela fase de dominação que o povo estava vivendo e se acostumou, e muita gente estava com a mente fechada e querendo ficar nesse processo.
O que é que os crioulos desejavam, pessoal? Ó, desejavam mudanças mais profundas na sociedade daquela época contra uma parcela da elite. Ok? Veja aí esse parte marcado da explicação de vocês. Os crioulos se revoltaram contra o domínio metropolitano e algumas camadas populares que desejavam mudanças profundas dentro da sociedade contra uma própria parcela da elite. E aqui eu trago para vocês uma foto de um pouco do que era a Guerra de Independência, como é que ela acontecia, pessoal. Um movimento bastante forte, mas que gerou uma independência de um povo que era escravizado e era dominado por elites. A elite chegava cá com sua cultura, com a sua forma de vida, que escravizava as pessoas e os tornavam dominados. Isso não é justo com aquela população. Aí, isso tudo dá início a um processo de guerra civil. Por quê? A invasão das tropas francesas na Espanha em 1808 destituíram o rei Fernando VII. Fernando VII foi substituído por José Bonaparte, que era irmão de Napoleão Bonaparte. A elite colonial da América Espanhola não reconhecia José Bonaparte como soberano. José Bonaparte transformou os cabildos. O que eram cabildos? Eram câmaras municipais em juntas governativas. E o que é que foi? A elite colonial espanhola... Se José Bonaparte não entra no meu pensamento da gente, não. Esse cara quer muita coisa. Não vamos apoiar ele, não. Vamos atrás de outra pessoa aí que seja mais competente que José Bonaparte. Queria, não. Então foram atrás de quê? De mais domínios e de mais pessoas. Ou seja, então, tudo isso se dá uma forma de um processo de uma guerra civil. José Bonaparte não é aceito pela corte espanhola. De nenhuma forma. Aí isso tudo, pessoal, entra dentro do Congresso de Viena. A Inglaterra, pessoal, era aliada da Espanha no Congresso de Viena. Então, diminuiu o seu apoio às atividades pró-independência. Ou seja, a Inglaterra não queria muito se envolver não, mas era aliada da Espanha. Todavia, a partir de 1817, interessada em ampliar o mercado para os seus produtos industrializados, como a gente estava vendo naqueles processos de industrialização, restabeleceu e reforçou seu apoio aos crioulos americanos. Veja bem, aí já tá vendo aí um negocinho diferente. Eles eram o quê? Eram aliados na Espanha no Congresso de Viena, mas diminuiu seus apoios pró-independência, porque a Inglaterra pensava muito na questão econômica e na questão do mercado. Ela era aliada da Espanha, vendia produtos da Espanha, vendia aos crioulos americanos, mas não queria se envolver muito com um lado e com o outro, não. Ela ficava aqui no meio com os dois lados. Então, qual era o principal interesse realmente da Inglaterra? Era ampliar o mercado para seus produtos industrializados. Era o que ela queria. Ela não importava com o que a Espanha fosse fazer, com os americanos fosse fazer, mas em ampliar o mercado para seus produtos industrializados. É tanto que a gente vai estudando ao longo do tempo, que a gente vai vendo que a Inglaterra se consolida como um dos berços da industrialização mundial e umas potências econômicas daquela época, tá ok? A Inglaterra faz o caminho reverso que muitos países, enquanto os países estavam preocupados em conquistar a terra, fazer processo de navegação, a Inglaterra estava se fortificando com seu comércio e vendendo seus produtos. Agora é com você, pessoal. Quero que você faça uma leitura das páginas 96 até a 100 dessa aula de hoje. Reassistam um vídeo de semana passada e respondam a atividade da primeira semana de setembro, tá ok? Então, muito obrigado por assistir essa aula. Sentiu dúvida? Vá no privado do professor, reassistam os vídeos novamente, leiam as páginas com calma, se quiser faça um fichamentozinho no caderno, aí eu deixo sua conta. Então, meu muito obrigado, um beijo e um abraço virtual para cada um de vocês. Fiquem em casa e fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, pessoal!